Olá, espero que esteja tudo bem com você. A verdade sobre os impostos para empresas prestadoras de serviço em 2026 ou a partir de 2026. Então, você já ouviu falar sobre a reforma tributária? Ela vai trazer grandes mudanças aí na forma de tributar, né? Eu não tenho como explicar tudo num vídeo, mas agora você vai entender de uma forma simplificada como é a reforma tributária, né? E como isso vai impactar nas empresas prestadoras de serviço e como você vai se beneficiar disso, como você vai se preparar para a chegada aí dessas alterações na forma de tributação das empresas, tá bom? Então, meu nome é Marlon Ajala, sou contador, consultor e trago conteúdos de contabilidade, empreendedorismo, gestão, tudo com o intuito de ajudar os empreendedores e as pessoas que querem entender sobre contabilidade, sobre questões tributárias, tá bom? Então, você sabe que a reforma tributária, ela está chegando, ela já está aí, né? A partir de 2026 já vai iniciar, né, as alterações e vai ser dado continuidade até 2033. Então, até 2033 ela vai estar concluída, ou seja, vai ter feito todas as alterações que era para ser feito. Então agora eu vou explicar aqui as grandes mudanças de uma forma simples para você entender, né, que são a criação de novos tipos de tributos, né, mas não é com o intuito de aumentar esses tributos, é substituindo. Ele vai ser criado outro nome, tá? Mas a finalidade é alterar a forma de tributar, mas não aumentar a carga tributária. Então, vai ser criado o CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, né, que são impostos federais, tá? E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que são os impostos estaduais e os municipais. Então, todos eles vai estar aí incluso, né, dentro desses impostos. Todos os impostos? Não. Quais são esses impostos que vão ser substituídos, né? O IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então vejam, alguns federais e alguns, né, um estadual e um municipal. Então, a partir de 2026 vai ser o início da transição. Então, o que vai acontecer? Vão ser alíquotas simbólicas, tá? Para o CBS 0,9% e para o IBS 0,1%, para começar a implantar nos sistemas. Quais os sistemas agora a gente vai falar, mas você pode ter uma questão aqui que você vai se assustar, são as porcentagens lá no final, que pode subir bastante o seu imposto aí, você que é prestador de serviço. Então, o objetivo dessa 0,9%, essa porcentagem inicial aí, é para que as empresas consigam aí se preparar, se organizar para receber essa nova forma de tributação. Então, a tributação, ela não é tão simples assim, ela vai modificar muita coisa que você vai entendendo. Então já acompanhe o canal aí que a gente vai explicar tudo nos detalhes aí como que vai funcionar. Então agora eu vou explicar por que a reforma pode impactar muito as empresas de serviço. Agora você vai entender. Aquele prestador de serviço que paga PIS, COFINS e ISS, ela pode ter um aumento de carga tributária e vai até 27,97% de imposto. Veja bem, é 27,97%. É possível chegar nisso? O projeto do governo não vai se afastar muito disso. Está definido? Não. Não posso dizer que está definido, mas ele vai entre 25,5% a 27,5% segundo os projetos já existentes. Então pode sim chegar a essa porcentagem aí de tributo, tá bom? Tem uma outra questão que é os créditos, né? O prestador de serviço que não tem muito insumos, ele não vai ocupar créditos. Eu vou explicar como vai funcionar os créditos. Quando eu comprar um produto, ele vai ter já um imposto já pago.
Quando eu for vender esse produto, eu vou usar esse crédito que já foi pago nesse produto. Por exemplo, se eu vou comprar uma camisa, eu comprar ela com R$20 de tributo já pago, eu vender ela com R$40 de impostos, né, na venda, eu vou pegar R$40, diminuir os R$20 que foram pagos, né, e pagar apenas a diferença. Assim vai funcionar. Qual é o problema para as prestadoras de serviços? Elas quase não têm insumos, ela não tem essa compra, ela tem os materiais, né, utensílios, enfim, mas ela não revende. Porém, aí que vem uma alternativa para você pensar na venda de produtos aí que pode lhe ajudar em algumas questões, né? Então, por isso é bom você se preparar e se organizar com antecedência. Agora, tem as profissões regulamentadas que sim, ela pode ter uma redução de até 30%. Quais são as regulamentados? A advocacia, por exemplo, né, que tem a ordem, a engenharia. Então, são profissões aí que são regulamentadas que podem diminuir até 30% aí da carga tributária. E algumas outras áreas, como a educação, a saúde, ela pode reduzir até 60%. Então, veja bem, tem que aproveitar muito bem essa questão. E como será o recolhimento nessas novas regras? Agora, a partir de 2026, iniciará aí o sistema de Split Payment. Um nome em inglês, que eu não sou zero em inglês, mas tentei aqui. O que acontece? Traduzindo isso, vai ser um pagamento dividido. A empresa vai pagar os tributos normais que vem pagando e parte desses tributos vai ser pago já nos nomes aí dos tributos novos, que é o CBS e o IBS. Nesse momento de transição, que será esse período aí que eu falei, ela vai pagar os tributos normais e vai passando, né, a pagar aqueles novos tributos, e assim vai aumentando, vai se incluindo conforme vai acontecendo aí, vai aumentando, diminuindo esses tributos que a gente está pagando, o PIS e o COFINS, e passando parte dele para o CBS e o IBS até que passe totalmente e nós passe apenas no modelo novo de tributação e deixe de lado aí o modelo antigo. Como vai se proceder? Aí uma questão do governo, porque ainda tem muita coisa, né, para mudança, para implantação, né? Então esse momento de transição aí, por isso que a gente está preparado, né, para as novidades por aí, a gente está se atualizando, né, constantemente para não deixar nada de lado e atender os nossos clientes de forma correta. Tá bom? As notas fiscais vão ter novos campos, vai aparecer o IBS e o CBS também, tá bom? E os riscos para as empresas, né, de serviço que não se prepararem, quais são os riscos? Né? Se você não se atualizar com seus sistemas, que tem o RP, emissão de nota, né, nota fiscal, né? Tem a parte do financeiro, são cruzamentos. E talvez, se você não se atualizar, não se organizar, vai dar problema nesses cruzamentos. Então, por isso que você tem que ter o seu RP organizado, você tem que emitir a nota de forma correta. Então, quando surgir ali, quando estiver ativo aí a reforma tributária com esses campos aí, você já deve estar organizado. Então, se você também não entender a lógica dos créditos tributários que eu falei, que aproveitar, né, na compra dos insumos, né, você pode pagar imposto, né, em duplicidade ou por cima, que se chama, né, que você vai perder oportunidade de compensação. Você não vai usar o seu crédito, então isso você vai deixar dinheiro na mesa aí em questão tributária. Então você deve sim compensar o PIS e o COFINS através do CBS e IBS, que vai ser nesse momento de transição. Então você vai ter que ter um contador que lhe ajude, né, nesse momento ali. Tem a questão, né, porque o CBS e o IBS estão substituindo esses impostos. Então ele vai ter como ter uma
forma de compensação. O governo vai disponibilizar essas regras ainda. Tem a questão de reação só no momento da obrigatoriedade. A gente vê acontecer bastante. Então você vai o que? Perder competitividade, porque você vai ter gastos a mais, você vai ter pagamentos de impostos em duplicidade, você vai pagar multas. Então eu estou avisando aqui para você ir se organizando em relação a isso, tá bom? Oportunidades para quem se antecipa, né? Montar um planejamento tributário, né? Você pode garantir muitas vantagens, você sabe disso, que o planejamento tributário você vai aproveitar todos os benefícios que a lei vai trazer. Então, uma outra oportunidade para quem se antecipa é escolher fornecedores e clientes que maximizem os seus créditos. Você já tem que pensar nisso, organizar os seus créditos aí para que você consiga, né, aproveitar ao máximo e diminui, porque quanto mais crédito você tiver, mais na compensação você vai ter na venda. Então, na compra, quanto mais crédito, na venda também. Então, você tem que aproveitar isso aí. O que você deve fazer também? Reestruturar a sua empresa, o modelo societário, o regime de tributação. Então, como você vai fazer no longo prazo para se organizar em relação a isso? Depois, ter sistemas integrados, ERP, automação fiscal, né? Você deve ter o ERP, já com essa automação fiscal vai te dar vantagens competitivas, você vai ter menos erros, mais agilidade e menos risco fiscal aí para ter problemas, porque toda mudança fiscal e traz problemas, né? Principalmente no início ali até a gente se ambientar, a gente se organizar, normalmente tem multas, tem, né, declarações equivocadas, né? Por isso que tem que ter um especialista aí lhe ajudando, lhe organizando e evitando isso. Agora eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Uma agência de marketing, né, que paga ICS, paga PIS, paga COFINS. Então, com a reforma tributária, ela vai ter um custo operacional, vamos dizer assim, um crédito baixo, né? Então a carga tributária dela vai aumentar. Eu até parei para pensar um pouquinho aqui, porque ela vai diminuir o seu crédito porque ela não tem muito custo, ela não compra muito insumo. Então a carga tributária dela, em prática, vai aumentar, tá? Se ela continuar do mesmo sistema que estiver, né? Agora, um escritório de engenharia, que é uma atividade regulamentada, ela pode sim diminuir bastante e se aproveitar esses benefícios. Então, por isso tem que estar por dentro aí das alterações da lei. Agora, uma clínica de fisioterapia, dependendo aí da regra final que ela tá para alterar, né, tá para trazer os detalhes, vamos dizer assim, através da lei, ela pode ter uma alíquota muito reduzida. Então, fique de olho aí, você que tem atividades regulamentadas da saúde, educação aí, que pode sim trazer bastante benefício para você, porque o governo ele traz com essa reforma tributária uma ideia de auxiliar aquelas atividades necessárias, saúde, educação, e repreender um pouco as atividades que são prejudiciais à saúde, por exemplo. Então, o que você vai fazer agora que você entendeu um pouco da questão da tributação, né, com a reforma tributária? Primeiro, você vai ter que conversar com o seu contador, né, para entender de forma aprofundada o impacto da reforma tributária que vai acontecer na sua empresa. Depois, avalie a estrutura societária do seu negócio, se o regime atual é o mais adequado, se vai ser o mais adequado, né? Então, porque você tem mais essa questão que hoje é o mais adequado, mas para o ano que vem, para o outro ano, talvez não seja, e você já deve ir se organizando para isso. Invista em tecnologia, porque você vai precisar um RP, uma emissão de notas e automações, vai facilitar, evitar erros, vai agilizar, né? E você já vai fazendo de forma correta aí em relação aos impostos novos que está por vir. Analise os fornecedores e os seus clientes para aproveitar os créditos, faça o levantamento, vê como a forma que você aproveite mais os créditos na compra, né, para depois na questão da venda. É uma questão que deve sim ser dado atenção, mesmo o prestador de serviço, porque você vai comprar materiais, compra insumo, né, compra utensílios, então maquinário, então
Então tem muita coisa que você compra aí que pode sim aproveitar, e eu vejo que tem muitos prestadores de serviço que compram e não dão bola para nota aí, né? Não jogam fora a nota e não estão nem aí. Então é uma questão, né? Claro que hoje tem arquivo, mas não dão muita atenção que deve ser dado em relação à nota, tá bom? Faça projeções no fluxo de caixa, você vai ter que ter valores para suportar eventuais custos, né? E nessa fase projeto piloto aí você pode ter algumas surpresas, então faça um fluxo de caixa, organize o seu fundo de reserva. Inclusive, se você não trabalha com fluxo de caixa e pensa em organizar um fluxo de caixa, eu vou deixar no cardzinho aqui no canto do vídeo. Você clique depois de terminar esse aqui, você assista, porque ali a gente dá fluxo de caixa, os primeiros passos que você deve fazer, implantar no seu negócio, tá bom? Então, o tema do vídeo é esse. Eu trouxe aqui com o intuito de facilitar. Eu acredito que mais é para informá-lo que a reforma tributária vai trazer mudanças para o prestador de serviço, que você deve sim dar atenção para isso. Então, se inscreva no canal, vamos continuar conversando, dê um like aí para ajudar. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.